Olá! O programa Vez do Consumidor de hoje começa com uma notícia boa para quem quer adquirir o imóvel próprio ou quer apenas trocar. A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente queda na taxa de juros, que passaram de 10,25% para 9% ao ano. Não parece muito, mas faz uma diferença enorme no final de um financiamento. E para falarmos sobre esse assunto, recebemos aqui Carlos Terêncio, gerente regional da Caixa Econômica Federal, Lívio Luciano, deputado do Podemos, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, e também Cleomar Dutra, que é o presidente da AGEAB, a Agência de Habitação. Muito obrigada pela vinda aqui dos senhores. O deputado Lívio vai me ajudar nessa roda de entrevistas aqui com esses dois feras, né, deputado? Um assunto ótimo aí, né? Uma boa notícia para quem não tem o imóvel próprio, né? Exatamente, sem dúvida. Meus cumprimentos a todos. Obrigado, Luciana, pelo convite. Sem dúvida é uma boa notícia, né? Agora, resta saber o seguinte, na prática, teremos adesão de muitas pessoas, né? Como é que está a expectativa da Caixa em relação à adesão de pessoas a essa nova realidade em relação aos juros, né? Das prestações, aos juros da casa própria. E também saber sobre Minha Casa Minha Vida, como é que anda o Minha Casa Minha Vida. E também acho que seria interessante também, Luciana, a gente abordar sobre, por exemplo, a questão da taxa Selic. O governo federal vem aí falando sobre redução da taxa Selic, era não sei quanto, baixou para não sei quanto. Eu quero saber, assim, na prática, o que a população, o que o consumidor tem ganhado com isso? Bom, então vamos passar o abacaxi para o Carlos Terêncio, gerente regional da Caixa. O anúncio é recente, né, Carlos? Sim. Justamente com o objetivo de aquecer, como o deputado falou, né, aquecer o mercado imobiliário, aquecer a economia de uma maneira geral, né, aquecendo a questão da casa própria, aquece tudo. Mas, assim, ainda está tímida, né? As vendas ainda estão tímidas, né? Como é que a Caixa já está lidando com isso? É uma redução recente, Luciano, deputado Lívio, Cleomar, prazer estar aqui com vocês, prazer estar com você, telespectador e consumidor interessado na notícia. A taxa Selic realmente vem baixando, está em 6,25 ao ano, como o deputado bem lembrou, e as instituições financeiras elas já começaram a acompanhar. A Caixa realmente foi a última a ter uma grande queda na taxa de juros, mas para essa linha SBPE, que é uma linha que vem de crédito que usa a poupança como fonte de recurso, que são para as famílias que ganham até acima de 10 salários mínimos, já faz uma diferença, já começa a fazer uma diferença muito grande. A taxa ela baixou de 10,25% ao ano para 9% ao ano. É uma queda de mais de 12%, se for considerar aí, né, o valor da taxa. Então, a gente fez uma simulação para testar um imóvel de R$400 mil. Se o consumidor financiar em 20 anos, ele vai ter uma economia de R$50 mil. Então, já faz uma diferença muito grande. E uma outra novidade bacana que vem aí para imóvel usado, né? O percentual de financiamento ele sobe de 50% para 70%. Lembrando que o consumidor também ele pode dar o FGTS, se ele tiver FGTS, ele pode dar como entrada e diminui mais ainda o valor que ele tem que desembolsar, né, para fazer essa entrada aí. Então a expectativa realmente é que aqueça a economia, e isso é o que a gente chama de ciclo virtuoso, né? Porque isso aí é ótimo, porque antes a entrada era 50% do valor, quase que inviável para muita gente, né? Então agora fica 30% de entrada e o resto financiado, por exemplo? Isso, para imóvel usado, né? Era 50% de entrada, significa que a Caixa financiava só 50%. Agora, como o valor financiado subiu para 70%, a entrada caiu para 30%, e para imóvel novo, continua 20% apenas de entrada. Junto com essa novidade aí da queda dos juros, né, quer dizer que a prestação vai ficar menor, vai caber mais no bolso do cidadão. A expectativa realmente é aquecer a economia e mais que isso, né? A pessoa ter a casa própria dela, sair do aluguel. Essa linha também ela permite que a pessoa compre um segundo imóvel, por exemplo, né? A gente tem aquela linha da carta de crédito FGTS para famílias que ganham menos de 10 salários mínimos. E tem uma maior também, né? Isso. A pessoa que não tem imóvel, ela pode financiar só um imóvel. Essa linha SBPE, né, ela é para famílias que ganham mais de 10 salários mínimos ou para aquelas famílias que já têm um imóvel.
Então, a queda na taxa também vai permitir, se couber dentro do orçamento dessa família, que ela financie um segundo imóvel. Interessante também. Bom, vamos saber aqui com a GEAB, né, o Cleomar, de que maneira essa notícia, né, vai ser benéfica para a agência de habitação, que no caso tem a população de baixa renda, né, como, no caso, o foco. Isso, Luciana. A parceria, a GEAB, nosso público foco, as políticas habitacionais do governo do Estado, é para famílias de baixa renda. Estou ouvindo dizer na redução da taxa de juros, são para financiamentos comerciais, né, para a população que tem condições de pagar uma prestação, né, um financiamento, ter acesso ao crédito bancário. E nós, da GEAB, nós atuamos com as famílias de baixa renda. Nossa atuação foco é para famílias com até 3 salários mínimos de renda e a família que não tem imóvel. Esse é o público que a GEAB ajuda. Temos parceria com a Caixa Econômica Federal, onde nós ajudamos, dentro da faixa 1 do programa, que a prestação vai de R$ 80 a R$ 270, a GEAB entramos com o cheque moradia para reduzir o valor, para viabilizar o empreendimento. E nos programas de financiamento, nós atuamos também para aquelas famílias com renda até R$ 2.600 de renda, programa que nós chamamos de faixa 1,5, onde a GEAB aporta recurso para reduzir o valor da prestação. Então, nós temos 2 linhas de atuação. Uma para viabilizar o empreendimento, onde o recurso federal é insuficiente, né? E a outra para reduzir o valor da prestação nos empreendimentos comerciais, né, para famílias com renda até R$ 2.600. E no caso, por exemplo, para uma reforma, né, uma família que já tem a casa própria pela GEAB, é possível também conseguir uma reforma? Hoje o programa Cheque Moradia Reforma, ele está atuando dentro do Goiás na Frente, está atendendo, né, convênios, parcerias com entidades ou municípios para portadores de necessidade especial. Esse está aberto, né, faz parte do governo Goiás na Frente e está aberto, que o cheque reforma é aquela ajuda para fazer ali uma adaptação no imóvel, para poder fazer uma pequena reforma, até R$ 3.000, dependendo da reforma que a família vai fazer. Então, acaba beneficiando todo mundo. Luciana, né, mas acho que seria interessante saber, né, até explorar um pouco vamos mais a presença do Cleomar aqui. Assim, na prática, essa redução dos juros, né? Você falou que tem o trabalho junto com a Caixa, né? Uma linha de atuação que depende do recurso da Caixa. Agora eu quero saber o seguinte, a questão da área para se fazer esse programa Minha Casa Minha Vida nos municípios, como é que está essa programação e o que já foi feito até hoje? Porque muito se critica em relação à pouca atuação do governo em relação à casa própria. Fala para a gente o que já foi feito aí, Cleomar. Vamos dizer assim, a GEAB ela atendeu aí centenas de milhares de famílias, né, dentro com o programa Cheque Moradia, desde a reforma e a construção. Você tem esse número, esse dado? Para a gente trazer aqui, num passado mais recente, né, dentro do Goiás na Frente, foi lançado, dentro do governo do Estado, a contratação de até 30 mil unidades habitacionais de 2017 até final de 2018. Não, então isso aí é para o futuro. Não. Eu queria saber assim, o que já está de concreto realizado em relação à Minha Casa Minha Vida, o que já foi entregue à população. Eu vi dias atrás agora o ministro das Cidades vindo aqui, né, para fazer entrega de casas e apartamentos da região oeste da cidade. Aquilo ali tem também recurso estadual, a GEAB participou disso também, ou é só recurso federal? Só para a gente fazer um balanço rápido para você, deputado, e para os telespectadores. A GEAB, né, o governo do Estado, através da GEAB, nós participamos, entregamos agora o Nelson Mandela, foram 3 etapas, 1.616 apartamentos, né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com aporte do governo do Estado de mais de 20 milhões para esse empreendimento. Nós entregamos em Caldas Novas, recentemente também, 768 apartamentos, com aporte do cheque moradia, recurso do governo federal, para famílias com renda, tanto Nelson Mandela em Goiânia, quanto lá em Caldas Novas, famílias com renda até R$ 1.800. Nós estamos na fase final, deve estar entregando agora em maio, né, depende da Caixa, a construtora, a Caixa que acompanha a construção, 1.080 apartamentos lá no Jardim do Cerrado. Nós temos em Aparecida 832 apartamentos que estão em fase final de legalização para poder entregar para as famílias. E todos esses tiveram recurso da Caixa Econômica Federal? Recurso do governo federal. Do governo federal. E recurso do governo estadual. É uma parceria. Qual que é a proporção? Parece que a contrapartida parece que é 10% que o governo estadual dá e 90% é o do governo federal. Não, mais ou menos essa proporção. No caso Nelson Mandela, num empreendimento lá de custo, lá foram 124 milhões, o governo do Estado, aliás, foram 121 milhões, o governo do Estado aportou 24 milhões. 24 milhões. Tá. Então, assim, nós temos...
como que nós entramos? Como 20%. Como que o governo do Estado entrou nessa... Assim, ó, no caso do Nelson Mandela, além dos 24 milhões de cheque moradia, o terreno era do Estado. Tá. Terreno... Agora, Clamar, só para... Daqui a pouco a gente conversa Não, mais com tá o Carlos certo. também. Vamos explorar a porque aproveita. é por conta do... Eu tenho um VT também, viu, deputado, que eu vou chamar. Agora sim, o que significa aí você falou aí de 1.600, falou de 2.000 e pouco em Caldas Novas e mais 1.080, quer dizer, não chegaram a 5.000 moradias. O que isso representa no universo de pessoas que já estão cadastradas em busca uma fila, do Minha Casa Minha Vida? Exatamente. A gente sabe que tem uma fila enorme. Né? Para saber a demanda que tem reprimida ainda. Aí, deputada, assim, dentro a AGEAB hoje, né, hoje não, ela já trabalha nessa modalidade, a gente abre inscrições para empreendimento, para a família se candidatar a um apartamento ou uma casa, quando eu tenho um empreendimento contratado. Então, em Goiânia, nós temos 2 empreendimentos, Nelson Mandela, 1.600, e o Jardim do Cerrado com 1.080, quase 2.700 unidades habitacionais, e foram abertas inscrições. E quando você abre a inscrição, o processo é público, ele é aberto, é feito na internet, então deu mais de 60 mil pessoas se inscreveram. Desse número, 40 mil se habilitaram. Tá? E quando sorteia as unidades habitacionais, também todos que faz inscrição de acordo com a informação que ele prestou, a família mesmo presta na internet, são sorteadas as famílias, e aí ela tem que apresentar, comprovar aquela informação que ela deu. Tá? E aí, o que acontece? Muitas famílias não conseguem comprovar, porque a inscrição é aberta, é pública, qualquer cidadão pode se inscrever. Mas tem as regras do governo federal, a regra do município e a regra da AGEAB. Tem que atender os pré-requisitos e o que exige a lei. Quando faz... Então, por exemplo, a família ela se inscreve e fala que ganha R$ 1.600 ou R$ 1.800. Quando ela é sorteada, ela tem que comprovar. E muitas vezes ela a renda é maior do que isso aí. Cerca de 400 famílias sorteadas ou não foram apresentadas a documentação ou não se enquadraram. Tá? Então, desse universo de 40 mil famílias que se inscreveram, tem muita gente que não vai se enquadrar. A verdade é que a demanda reprimida é muito grande, né? Foram mais de 60 mil inscrições, né? E 40 mil habilitaram dentro dos critérios, né, pré-estabelecidos. E tem que ser uma fiscalização bem rígida, porque tem gente que precisa e está ali há vários anos tentando e não consegue. Exatamente. Eu conheço pessoas. Ou seja, a demanda, de todo jeito, é muito consegue. grande, viu, Luciana? Telespectadores, na verdade, o próximo governo vai ter que atuar fortemente na questão da moradia. Sim, e não pode desistir, né, deputado? Exatamente. Tem que ir lá, tem que procurar a AGEAB. Se você está com dificuldade, se enquadra nesse perfil que o Cleomar falou, procure, vá lá, tire suas dúvidas, né? Que é possível, sim, conseguir. Também conheço várias pessoas que conseguiram, pessoas que realmente precisam. Bom, a gente vai para um breve intervalo e nós temos uma reportagem sobre esse assunto que a Bruna fez. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa Vez do Consumidor volta com o tema redução da taxa de juros anunciada pela Caixa Econômica Federal. Os juros caíram de 10,25% para 9% ao ano. Isso faz uma diferença enorme
para quem financia o imóvel. Estamos recebendo aqui Carlos Terêncio, que é o gerente regional da Caixa Econômica, deputado Lívio Luciano, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, e Cleomar Dutra, que é o presidente da AGEAB. E nós falamos no primeiro bloco, fizemos um panorama, né, dessa repercussão, né? Isso aí é muito bom para quem não tem o imóvel, para quem quer trocar. E eu gostaria de saber do Carlos, como é que já está sendo na Caixa Econômica a procura, se já aumentou, como é que está a expectativa. O site também, que é muito usado, né, para fazer simulação. A procura já aumentou sensivelmente, em média 50% a mais de simulação nos sites. Mais processos nos nossos correspondentes, né? Porque hoje a Caixa tem uma rede grande de correspondentes bancários que cuidam desse financiamento. A agência também, é claro, aumentou a quantidade de processos nas agências. E a nossa expectativa, assim, por essa simulação, por esse número de processos que está aumentando aí, é que em torno de 40% a mais de financiamentos sejam feitos esse ano do que foi feito no ano passado, né? Ficou adormecido 2017? Como é que ficou? 2017 a Caixa financiou, é claro, não parou, mas ela não cresceu carteira. O que significa não crescer carteira? Os empréstimos, naturalmente, eles vão sendo pagos, né? O recurso que a Caixa disponibilizou em 2017 foi basicamente desses empréstimos que foram retornando para a Caixa. Então, esse ano de 2018, a gente vai, sim, crescer a carteira. Então, isso significa que mais famílias, na ordem de 30% a 40%, vão ser beneficiadas e vão pegar financiamento. Essa é a expectativa da Caixa, né? No site já aumentou em torno de 50% a quantidade de simulações. Isso deve se converter em financiamento. Com certeza deve se converter em financiamento. Bom, e já está convertendo sim. A gente tem uma reportagem feita pela colega Bruna Mastrella, que foi, né, procurou a imobiliária, procurou o sindicato de imóveis, e uma pessoa que já comprou, ou pelo menos está providenciando o imóvel depois dessa notícia. Vamos ver. Após mais de 1 ano e meio de congelamento das taxas para financiamento da casa própria, a Caixa Econômica Federal anunciou na última semana redução dos juros cobrados por imóveis que utilizam recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Conforme o anúncio, imóveis custeados pelo Sistema Financeiro de Habitação poderão ser financiados com juros a partir de 9% ao ano, desde que custem até R$ 800 mil, com exceção dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e o Distrito Federal. Já imóveis que se enquadram no sistema financeiro imobiliário e que custem até R$ 900 mil terão juros de 10% ao ano. Representantes do mercado imobiliário aprovam as mudanças. Eles avaliam que juros mais competitivos deixam os consumidores mais seguros para investirem na casa própria. O mercado, nosso mercado é um pouco diferente porque nós não temos a indústria. O impacto sofrido realmente no mercado imobiliário é um impacto político, que eu acredito que isso já está se acomodando e está mudando um pouco diante das vendas. Agora, com esse anúncio de que a Caixa retoma, né, a oferecer dinheiro novamente para o mercado imobiliário, a taxa de juro reduzida também, isso vai facilitar um pouco a compra dos imóveis e as pessoas voltam a ter a ideia de investir novamente. O mercado já está aquecido. Esse ano ele começou aquecido para a gente, né, na questão de lançamentos, né, e com a redução de juro, acaba que motiva o cliente, dá esse impulso que ele precisa para estar criando coragem, para estar comprando seu imóvel, fazendo essa troca de imóvel, né, e conseguindo aproveitar o momento para pagar uma taxa de juro menor no financiamento. Outra novidade anunciada pela Caixa é o aumento do percentual a ser financiado em imóveis usados, que passa de 50% para 70%. A medida pode ajudar a aquecer a venda de imóveis de médio a alto padrão. A questão de financiamento está maior, a porcentagem de financiamento da Caixa, permite com que as pessoas tenham facilidade para vender esse imóvel usado e adquirir esses imóveis maiores, imóveis novos com a gente. Então ajuda muito a gente que trabalha com imóveis novos. O gerente de vendas Rodrigo se encaixa nesse perfil de consumidor. De olho no imóvel melhor e com grande expectativa de comprá-lo ainda neste semestre, ele comemora a redução de juros anunciada pela Caixa. Hoje, acho que a realidade minha, de muitas pessoas, né, que não dispõe de um valor de entrada muito grande, que era a regra anterior da Caixa, que era 50%. Então acaba ficando um pouquinho proibitivo, né?
com essa regra de 30% de entrada e 70% de financiamento, já ajuda muito essa questão na busca desse imóvel, principalmente se for um imóvel usado, né? Então, no meu caso, e eu acho que de muita gente, vai facilitar muito, vai ajudar bastante aí nessa aquisição de um imóvel. Bom, tá aí, né, gente? Vai aquecer, já está aquecendo o mercado, essa redução, né, Cleomar? Isso. E você vê as pessoas já um pouco mais animadas, né? Porque até então nem o site estava sendo acessado. Eu mesma abandonei o site da Caixa Econômica, não fiz mais simulação. É uma injeção de ânimo aí no mercado, né? Com certeza, né? A pessoa que não tem a casa própria, quando ele ouve uma notícia dessa, a primeira coisa que ele faz é pensar em comprar, né? E aí ele já vai lá simular para ver se a renda dele dá, que casa que ele pode comprar, né? Eu quero aproveitar e dizer para o telespectador, né, a decisão de comprar uma casa é o principal bem de uma família, mas ela tem que ser muito bem pensada. O financiamento imobiliário não é uma geladeira que você paga em 12 meses. É um financiamento de 30 anos, 20 anos. Né? Então, a gente tem que pensar no que vai acontecer, no que pode acontecer, para o sonho, né? Eu trabalhei na Caixa há muito tempo, para o sonho da casa própria, ele se tornar realidade e não um pesadelo. Porque para nós, para os servidores da Caixa, né, Terence? Isso. É muito ruim quando você tem que bater na porta de uma família que adquiriu, que financiou o imóvel, ele não ter dado conta de pagar e ter que devolver esse imóvel para a gente fazer. Então, é muito pé no chão, o site da Caixa está lá, simula 1, 2, 10 vezes para você tomar uma decisão bem consciente. Quero aproveitar esse espaço para dizer isso. E, Luciana? Certinho, boa dica. Eu acho que seria bom destacar, né, para o telespectador, saber em relação à faixa de renda, né? Qual que seria a renda familiar para ter acesso a esses financiamentos da Caixa. Porque houve a redução, uma redução diferenciada para financiamentos de até R$800 mil e financiamentos acima de R$800 mil. Não é isso, Carlos? E qual seria? Você deu exemplo aqui de um financiamento de R$500 mil. 400 mil, né? Que teria uma economia de R$50 mil. Isso, um financiamento de R$400 mil. Né? Teria uma economia de R$50 mil, no fim das contas, ao longo com de 20 essa anos. redução do juro que aconteceu. Qual seria a renda familiar para quem vai fazer um financiamento de R$400 mil? Bacana essa pergunta, né? Então, dentro do sistema financeiro habitacional, um imóvel aqui em Goiás, para ele ter essa taxa de juros de 9% ao ano, né, que caiu de 10,25% para 9% ao ano, são famílias que têm renda acima de 10 salários mínimos. Essa questão da renda, ela é composta, pode ser composta pelo grupo familiar, né? Exemplo, marido e mulher, ou namorado e namorada, eles podem compor essa renda. Então, é a partir de 10 salários mínimos. E fica condicionado, o valor do imóvel que a pessoa pode comprar tem que caber na prestação dela, o que eu... 30%? Isso. 30%? Isso, em torno de 30%. É o que o Cleomar estava falando. Por que a Caixa faz isso? É em torno de 30%, né? Esse sistema de análise de crédito, ele tem vários fatores lá dentro, várias variáveis. Mas, em suma, para a gente resumir, em torno de 30%. Por que a Caixa faz isso? É justamente para garantir que a pessoa vai ter condição de pagar e honrar o compromisso dela. Porque a Caixa não quer retomar esse imóvel. Retomar o imóvel é o pior pesadelo de uma família e é um pesadelo para a Caixa também. A gente não tem interesse nenhum em fazer isso, até dói no nosso coração quando a gente faz isso, mas ele está garantindo um crédito, né? Então, e você estabelece esse percentual de em torno de 30% em função já de históricos, de pessoas que às vezes comprometeram metade da renda para pagar a moradia e depois não deram conta? Seria isso? Isso aí, em função de histórico, né? Porque esse histórico justamente tem demonstrado que quando compromete até 30% da renda, o consumidor honra mais fácil o compromisso dele. É uma responsabilidade da Caixa também, né? É uma responsabilidade da Caixa, porque às vezes o consumidor está naquele afã lá de querer comprar o imóvel dele o mais rápido possível. A gente sabe que imóvel é um sonho. E vocês, né, fazem também por onde? Porque é feirão, hoje tem o feirão, não sei o quê, o consumidor fica doido, né? Imóvel é um sonho, então a gente também tem essa responsabilidade de garantir que esse sonho ele seja duradouro e perene. Né? E a gente fica satisfeito, com o pé no chão, né? Só uma observação, a gente fica satisfeito da Caixa Econômica Federal, a Caixa, né? Poder estar praticando juros abaixo de todos os outros bancos, porque isso não vinha acontecendo, né? E a Caixa, historicamente, sempre foi a grande financiadora imobiliária do nosso país, né?
Então, parabéns aí por ter, né, tido essa sensibilidade de voltar a praticar taxas realmente competitivas e é a primeira do mercado, né? As menores taxas do mercado Isso, hoje. hoje a menor taxa do mercado, né? Para imóveis também aqui em Goiás que custem mais de R$800 mil, a taxa caiu de 11,25 ao ano para 10. Então, esses imóveis estão com a taxa de 10% ao ano e os imóveis abaixo de R$800 mil, eles estão com a taxa de 9%, né? Então, 10% acima e 9% abaixo. Então, foi uma redução sensível, está com a menor taxa do mercado hoje. Em relação às outras linhas, por exemplo, fugindo um pouquinho da questão imobiliária, em relação a consignados, crédito direto ao consumidor, também está tendo redução? Excelente pergunta também, é bom informar nesse sentido. Com a queda da Selic, acaba sendo obrigação das instituições financeiras também diminuir os juros nas demais linhas, porque o custo do dinheiro para o banco fica mais barato, né? É claro que tem outros componentes aí, tem a inadimplência, o banco tem que... A Caixa Econômica, por ser inclusive uma instituição federal, tem que garantir que esse dinheiro retorne para a gente poder emprestar para mais gente. Tem outros componentes que estão aí na taxa de juros além da Selic. Mas a Selic caiu, então tem espaço para o juro cair. Caiu o consignado, caiu taxa de juros do CDC, do cheque especial e está vindo mais queda por aí. Tem várias linhas de crédito, né? Imóvel... Além do imóvel, né, tem várias outras linhas de crédito que estão sofrendo reduções consideráveis. Que bom, né? Um puxa o outro. Eu ia perguntar justamente isso, porque essa queda de 10,25 para 9 foi pelo sistema financeiro de habitação. Já de 11,25 para 10 para propriedades no SFI, que é o Sistema de Financiamento Imobiliário. Então, no caso, isso significa que imóveis, no caso, né, de médio ou alto padrão, houve também redução, mas ainda continua, né, um pouquinho alta essa taxa. Né? É um pouquinho mais alto justamente pela linha de crédito ser diferente, né? Isso são regras... Qual que é essa diferença, Carlos? Financiamento imobiliário e financiamento de habitação? São regras diferentes. Quem faz esse regramento do mercado imobiliário é o governo federal. A fonte de recurso de cada uma dessas linhas de crédito ela é diferente. Então, por exemplo... A linha de crédito que tem para famílias que ganham menos de 10 salários mínimos é o FGTS, né? O FGTS, a Caixa e o Banco do Brasil também trabalham essa linha, tem condição de fazer uma taxa de juro menor porque o custo do dinheiro é menor. Então, o juro parte de 5% ao ano. Assim como o SBPE tem um custo menor e o SFI tem um custo levemente mais alto, mas aí já são para imóveis de alto e altíssimo padrão. Mas o interessante, né? Mais alto, é claro, é 10%, mas caiu de 11,25 para 10. Que também faz diferença. Que também dá uma diferença enorme no valor que a família vai economizar. Tá certo. Gente, olha, dava pra gente ficar aqui, né, mais tempo falando sobre imóvel, né? Os 3 programas, né? Não dá, mas chegamos ao fim, infelizmente, mas vamos agradecer aqui, né? As participações do Cleomar Dutra, presidente da AGEAB. Qualquer dúvida aí do telespectador, né? Encaixando-se nesse perfil, nesse foco da AGEAB, que são as famílias de baixa renda, pode procurar vocês lá, né, Cleomar? Sim, nós estamos com a equipe lá. Quero até aproveitar aqui esse finalzinho, o deputado Lívio perguntou sobre a atuação. É bom a gente deixar claro que o governo do estado de Goiás, a AGEAB, tem empreendimentos em quase todos os municípios goianos. Dificilmente você vai achar uma cidade que não tenha um empreendimento que teve recurso do cheque moradia. Tá? Nós temos aí, ajudamos no Sub-50, que foram aqueles empreendimentos que algumas cooperativas contrataram, as prefeituras contrataram direto com o Ministério, que nós colocamos recursos para, inclusive, terminar alguns empreendimentos. Tá? E nosso público, nós falamos muito de taxa de juros aqui, taxa de juros disso, taxa de juros da cá, o público da AGEAB é o público que não consegue nem falar em taxa de juros. Nem sabe, às vezes, o que é isso, né, Cleomar? Que ele precisa do imóvel e não pode, talvez, pagar uma prestação para um agente financeiro. Tá aí, procura lá, né, gente? É só acessar ali a AGEAB, né, ver o endereço, o telefone, tem tudo na internet. Agradecer ao Carlos Terêncio, gerente regional da Caixa Econômica Federal, pelas suas explicações aqui. Foi uma aula breve, né, de economia imobiliária aí, mas a notícia é boa dessa vez. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Eu queria reforçar para as famílias que têm interesse, estão em busca do seu imóvel, que hoje o processo está muito mais simples, né? É só você acessar o site da Caixa, você tem um passo a passo lá fácil de seguir, acessa caixa.gov.br, vai em habitação, você faz a sua simulação, conforme a dica que o Cleomar deu, simule várias vezes, para ver se aquele imóvel que você quer cabe no seu orçamento,
E o processo está bem simples. Obrigado por vocês mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado também ao deputado Lívio Luciano, do Podemos, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Eu que agradeço pela oportunidade, Luciana, estamos sempre à disposição. Ok. Bom, e agradecimentos também a você que nos acompanhou, né, até agora. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso canal digital, que é o 61.2, e tem também nossas redes sociais. Até mais. TV Assembleia. Informação com credibilidade.